Olá pessoal, eu sou o Lucas, estudante de iniciação científica há 6 meses aqui do IFSC e eu sou orientado pelo professor Diogo Boito, do grupo de Física de Partículas, e hoje vou apresentar para vocês o meu trabalho de iniciação científica, que é G-2 com modelo para RS. Recentemente, o Laboratório de Física de Partículas de Altas Energias nos Estados Unidos, o Fermilab, fez uma série de medidas para o momento magnético anômalo do mundo e apresentou seus resultados agora, em 2021, com uma média tomada com os dados obtidos por Brookhaven, um laboratório também nos Estados Unidos que fez essas medidas, porém por volta dos anos 2000. O resultado apresentado indica uma tensão de 4,2 desvio padrão em relação aos resultados esperados pelo modelo padrão. É um desvio relativamente grande em relação ao que se esperava e indica que é necessário fazer revisões aos cálculos que são feitos hoje no modelo padrão a fim de encontrar possíveis erros ou imprecisões em relação à medida experimental. Mas não só isso, é um resultado curioso, pois pode indicar a existência de uma nova física ainda não descoberta. Quem sabe a existência de partículas e campos e interações que ainda não foram observadas, ou até interações com matéria escura, por exemplo, que estão presentes nesse desvio, tá? Então é um resultado muito curioso, e esse trabalho aqui vai revisar como são feitos alguns desses cálculos hoje. G igual a 2 é um resultado que vem da mecânica quântica relativística e representa o poder dessa estrutura em relação à mecânica quântica de Schrödinger, que não foi possível prever G igual a 2 através dela. Como a gente prevê, então, através da mecânica quântica relativística G igual a 2? A gente toma a equação de Dirac, a equação para os férmions, e faz a substituição de acoplamento mínimo. A gente insere nessa equação a dependência com o campo eletromagnético externo. E a gente toma um limite não relativístico para essa equação, que é equivalente a dizer que a massa de repouso é muito maior do que a energia cinética e a energia eletrostática relacionada à carga do mundo. Com isso, então, a gente encontra a Newtoniana de Pauli, que é essa equação 4, que nada mais é uma Newtoniana que descreve a interação de uma carga com o campo eletromagnético externo na mecânica quântica não relativística. Como a gente consegue, então, colher que G é igual a 2 através dessa equação 4? A gente faz a substituição de sigma por 2s, duas vezes o spin, e a gente vê que a gente compara com o resultado esperado classicamente, que o momento magnético é gq sobre 2m vezes o spin, e comparando as duas equações a gente vê que precisa que g seja igual a 2 para que elas consigam fazer sentido entre si. Mas medidas feitas para g desde a década de 50 indicam que esse fator é diferente de 2. E essa diferença vem de contribuições à teoria quântica de campos, como indicam os diagramas da figura 2. O primeiro diagrama da figura 2 é a contribuição em ordem alfa na QED, que é um dos diagramas que nós vamos calcular nesse trabalho. O segundo diagrama são contribuições eletrofracas na região -2. E o terceiro e o quarto diagrama são contribuições vindas da polarização do vácuo, da poluição hadrônica do vácuo, da QCD. Todas essas contribuições em ordens mais altas, todas somadas, implicam em G diferente de 2, e assim a gente define então o que a gente chama de aumento anômalo do mundo, que nada mais é do que a diferença de G em relação a 2, que é o esperado pela teoria da mecânica quântica relativística. A medição experimental mostra que alφ é um fator muito pequeno. A gente vê que a primeira casa não nula é a terceira casa decimal. Então a gente precisa de experimentos muito precisos para que a gente consiga fazer essa medida com a eficácia que a gente deseja. E é o que o Fermilab faz. Tá? O Fermilab, desde 2018, vem colhendo dados dos seus experimentos e apresentou agora, em 2021, seus resultados. Como funciona o experimento do Fermilab? O experimento do Fermilab é um anel de armazenamento de muons, que você coloca muons para girar dentro desse anel, e ele possui um campo magnético transversal intenso, que gera uma frequência cyclotron de rotação desses muons dentro desse anel. Porém, o Fermilab ajusta as unidades e as medidas desses campos magnéticos para que, se G seja igual a 2, o spin do muon e o seu momento vão precessionar vão sempre rodar em torno do anel com a mesma direção. Porém, como G é diferente de 2, ocorre uma precessão do vetor de spin do muon em relação ao vetor do momento, que ele gira em torno do anel, como indica a figura 5. E essa diferença pode ser medida através desse fator ômega-A, que é a frequência anômala do muon, que nada mais é do que a diferença entre a frequência de rotação do spin e a frequência cyclotron do experimento. E a gente vê que, pela equação 7, existe uma dependência direta de ômega-A em relação a μ, que é a medida que se quer ser feita.
Então basta você fazer a medida de ômega A. Como isso é feito? Os muons dentro desse anel decaem em pósitrons e existe um espectro de detecção desses pósitrons indicados pela equação 6, que tem uma dependência direta com o fator ômega A. Ora, uma vez obtida, então, esse espectro de emissão de pósitrons feitos pela figura 4, você consegue fazer o fitting da função 6 nas oscilações observadas da figura 4 e obter diretamente ômega A. É assim que o Fermilab faz a medida e é assim que o Fermilab apresentou seus dados para a AMI. Bom, então a gente vai revisitar agora como é feita a primeira correção na QED para G-2. Ela vem desse diagrama da figura 6 aqui, que é o diagrama de vértex. E por que ele é importante? Porque ele pode ser avaliado através de termos chamados fatores de forma, que são F1 que é quadrado e F2 que é quadrado, que estão diretamente ligados a G. Como pela teoria F1 que é quadrado está relacionado diretamente com a carga do muon, ele é fixado a 1, já que F1 que é quadrado é a carga do muon em unidades de E. Então, como F1 que é quadrado é fixado a 1 quando Q quadrado é tomado a 0, as correções vindas de G são diretamente do fator de forma F2. Então a gente aplica as regras de Feynman nesse diagrama e tenta identificar onde estão esses fatores de forma. Porém, esse diagrama que a gente obtém da figura 6, ele apresenta uma divergência no ultravioleta, que são para momentos altos de K. Então a gente precisa adotar um mecanismo de regularização dessa integral, que a gente vai adotar aqui a regularização dimensional, que nada mais é do que reavaliar essa integral em D dimensões e depois tomando o limite de D em D4 e isolando essa divergência num termo que seja isolado. Tá? Mas antes a gente precisa trabalhar um pouquinho essa integral na equação 8, porque é complicado de fazer essa integral, e a gente começa fazendo a parametrização de Feynman indicada na equação 9, que nada mais é do que substituir K, o momento K, por um novo momento L, através do chamado de parâmetro de Feynman, e a gente reescreve o denominador D em termos de L quadrado, sendo o L quadrado agora uma dependência esférica do denominador. Porém, a nossa métrica é a métrica de Minkowski e seria muito mais simples fazer esses cálculos uma métrica euclidiana, já que a gente poderia usar as coordenadas esféricas em D dimensões que já se conhecem os resultados para essas integrais. Então a gente aplica uma coisa chamada rotação de Wick, que nada mais é do que tomar a dependência, a coordenada temporal de L0 indo em IL0E, indicando E um espaço euclidiano. Então a gente faz uma complexificação da coordenada temporal. Isso é possível graças à localização dos polos da nossa integral, como indica a figura 7, já que a gente consegue fazer um contorno, como é indicado aqui nesse gráfico, de forma que a mudança de L0 indo a IL0E não causa modificações no nosso resultado. Dessa forma a gente torna a métrica que antes era uma métrica de Minkowski, que é uma métrica euclidiana, e a gente pode usar as coordenadas em D dimensões que a gente já conhece. Então, trabalhando a álgebra de Dirac para essas D dimensões, a gente chega na equação 10, que é aquela integral da equação 8 com dependência em D dimensões, e a gente aplica a regularização dimensional, que nada mais é do que a gente toma D em D4 aqui e fazemos a substituição de 2ε igual a 4 menos D, sendo ε agora um número em torno de zero. A gente faz a expansão desses resultados então em torno de ε igual a zero, e através dessa aproximação da equação 11, que é a função gama que soluciona essa equação, função gama de ε igual a 1 sobre ε menos gamazinho, sendo gama constante de Euler-Mascaroni, a gente consegue isolar a dependência nos fatores de forma. Então f1q quadrado e f2q quadrado são identificados através do limite tomando d em d4 na equação 10, e a gente identifica que a nossa divergência está isolada no fator f1q quadrado, que depois a gente pode fazer renormalização dessa integral para que a gente mantenha f1q quadrado sendo 1, como é esperado pela teoria. Mas o observável que a gente quer vem das correções apenas de f2q quadrado com q quadrado em d0. E ele não tem divergência alguma. Então a gente toma essa q quadrado em d0 em f2 e a gente alcança a primeira correção vinda da QED, que é alfa sobre 2π, um resultado alcançado por Schwinger em 1948. Veja que os resultados das primeiras casas batem com os resultados do cálculo experimental. Com isso, os próximos passos do nosso trabalho é estudar a contribuição vinda da polarização hadrônica do vácuo, através do estudo da seção de choque E+, E- em hadrons, estudando como essa seção de choque pode estar relacionada com as funções de distribuição de Britney-Wigner, que descreve as ressonâncias na física de altas energias. Concluindo, a gente conseguiu reproduzir com sucesso os resultados da equação de Dirac para G e a primeira correção vinda da QED por Julian Schwinger, e mostra aqui como esse resultado é importante, finalizando meu trabalho com alfa sobre 2π está presente também na lápide de Schwinger.